Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Então, dando sequência aí aos conflitos africanos, né, que se iniciaram ali logo no final da Segunda Guerra Mundial, passando ali pelo período de Guerra Fria, como eu tinha falado no outro vídeo, né, que iria gravar falando sobre o Apartheid e a Primavera Árabe em um outro vídeo, tá? Está aqui. Hoje nós vamos falar sobre o Apartheid, tá? O que foi o Apartheid, gente? O Apartheid foi um regime de segregação racial que se iniciou na África do Sul, tá? E ele tinha como característica, tá? Tinha como finalidade a separação de negros e brancos na sociedade sul-africana, tá? Então, ao longo do vídeo aí, nós vamos falar o desenrolar do apartheid, seus antecedentes, né? Seus principais nomes e como o apartheid chegou ao fim. Tá legal, galera? Então vamos lá? Deixa eu só trazer minha canzinha aqui para esse lado aqui, para vocês verem as informações. Então, gente, eu trago aí para a gente logo inicialmente, para a gente estudar, né, os antecedentes do Apartheid. O que são os antecedentes do Apartheid? O que deu origem para que o Apartheid acontecesse? Eu coloquei aí logo de cara o primeiro tópico, né, que ele fala que desde 1795, ingleses e holandeses se alternavam no controle da região que hoje é a África do Sul, né? E a briga só terminou com a Guerra dos Boeres, que foi vencida pelo Reino Unido. O que acontece, gente? O continente ó, hoje um país sul-africano, né? A África do Sul, no passado, ela foi colonizada ali por descendentes holandeses de religião calvinista, tá? Também tiveram alemães que migraram para a região hoje, para o país que é a África do Sul, tá? Dinamarqueses, franceses, huguenotes, tá? Eles ficaram ali, eles se estabeleceram ali na África do Sul entre mais ou menos o século 17 e o século 18, tá? E assim, e com o tempo eles vieram ali disputando cada vez mais o poder, né? Quem teria a posse da África do Sul. Isso acabou levando à Guerra dos Boeres. Assim, por que, que esses, em grande maioria, eram descendentes de holandeses, né? Por que, que eles veem chamar boeres? Boeres é uma palavra, gente, que vem do holandês e significa camponeses, tá? Então, esses boeres aí nada mais eram do que uma elite colonial que se formou na África do Sul e depois, com o tempo, essa elite foi se tornando cada vez mais poderosa, tanto que entrou em uma guerra com o Reino Unido. Em 1947, está lá no segundo tópico, ó, o Partido Nacional Sul-Africano, formado por descendentes de boeres, venceu as eleições e rompeu com a Inglaterra, ou seja, eles rompem com a Inglaterra, expulsam a Inglaterra desse momento do país e proclamam ali a independência da África do Sul e ao mesmo tempo, tá, dava-se o início em 1948, que é o ano aí que se inicia o apartheid, tá? E aqui eu botei aqui os três principais pilares do apartheid. Claro que com o tempo essa elite de boeres, tá? Eles foram acrescentando outras questões aí dentro. Então, os primeiros pilares, gente, ó, a segregação política, a segregação geográfica e a segregação geopolítica. Como assim segregação política? Os negros não tinham mais direito ao voto, tá? E eram excluídos da participação política geral, tá tranquilo? Segregação geográfica. Foram criadas áreas, gente, dentro do território sul-africano, tá? Chamado de Bantustões, tá tranquilo? Aonde esses negros eram colocados lá, tá? E a ideia era que eles se vissem livre dessa população negra da África do Sul e com o tempo desse a independência neles, né? E eu acabei falando um pouco da questão geopolítica também, né? E da geográfica ali. E assim, tanto brancos, foram criadas áreas para brancos e essas áreas para os negros. Os negros não poderiam circular livremente em áreas de brancos, tá? Caso isso acontecesse, isso poderia levar até a prisão, tá tranquilo? E a segregação geopolítica, como eu falei ali, né, foram criadas áreas na África do Sul, chamado Bantustões, tá? E essas áreas aí nada mais do que tinham ali como finalidade de se livrar da população negra da África do Sul. E com o tempo, essas áreas aí, segundo a política do apartheid, daria-se a independência
a essas cidades que tinham ali dentro, vamos dizer assim. Algumas até chegaram a ter a sua independência, como está citando ali embaixo, ali, como é o caso de Tansken, Sisken e Bophuthatswana. Tá? Mas assim, a comunidade internacional jamais reconheceu a independência dessas áreas aí. Só foram reconhecidos como independentes, tá, dentro da política do apartheid sul-africano. Tá tranquilo, gente? Então, aqui eu trouxe um mapa onde eu estou mostrando para vocês, tá, como que funcionava a política, tá, dos Bantustões. Olha, aqui está a parte sul da África do Sul, tá bem lá na ponta da África do Sul mesmo, e as áreas aí onde funcionavam os Bantustões, tá? Tá aqui, ó, Leboa, Bophuthatswana, como a gente falou lá atrás no outro slide, Suazilândia, KwaZulu, Transken e assim vai, Sisken, ou seja, eram essas áreas aí que eles separaram para colocar os negros sul-africanos, tá, visando futuramente da independência da população negra, né, ou seja, tirar a população negra de toda a África do Sul, isolar ela lá numa área, e a ideia era dessa elite aí de descendentes de sua maioria de holandeses, boeres, se ver livre dessa população negra sul-africana. Tá tranquilo? Então, gente, vamos falar aqui de um dos principais nomes do apartheid, tá? E o maior nome quando se fala em apartheid aí, o Nelson Mandela, gente. Assim, vamos falar aqui um pouco como que o Nelson Mandela, eu não tenho aqui a finalidade de falar a biografia do Nelson Mandela, tá? Mas quando se fala de apartheid, não tem como falar dele, não tem como deixar ele de lado, porque assim, foi o maior nome que envolveu na briga contra o apartheid, tá? Então vamos entender como que o Mandela entrou também na política sul-africana, tá? Então tá lá, gente, primeiro tópico, a partir de 1949, diversos grupos de resistência contra o apartheid começaram a surgir, tá? Sempre sendo enfrentados ali com violência pelas autoridades. Então, gente, é óbvio que a população negra, em sua maioria, não iria aceitar essas condições que estava sendo colocada ali pelos boeres sul-africanos, tá, perante a população negra da África do Sul. Então começou a acontecer bastante reação e assim, e a polícia também sul-africana, que representava lá os interesses das elites dos boeres, ela agiu com muita violência. Tanto que, assim, em 21 de março de 1960, teve um protesto lá em Sharpeville, tá? Onde 69 manifestantes foram mortos. A polícia deu tiro na população que foi lá manifestar e alguns apanharam até a morte. Ou seja, a política de repressão contra o apartheid era muito forte, muito violenta. Tanto que isso lá mais para frente vai fazer o próprio Mandela, que agora mesmo nós vamos falar como ele entrou na política, a mudar de posicionamento, tá? Então, gente, o governo declarou estado de emergência, né? E cerca de 18 mil pessoas foram detidas nesse dia aí do protesto de Sharpeville, tá? Nesse cenário, gente, que aparece o Nelson Mandela, tá? Vou falar um pouquinho do Nelson Mandela aqui para vocês entenderem como que ele entrou na política sul-africana e como que ele acabou se tornando também o principal nome quando a gente fala contra aí, que lutou contra o apartheid, tá, gente? Assim, o Mandela, ele era de uma tribo, o nome da tribo dele era Tembo, tá? E ele era da etnia Xhosa, tá? Nós falamos lá, eu tenho um vídeo aí gravado aí na plataforma, quem não assistiu, assista, onde eu falo sobre os impérios, os reinos africanos e tudo mais. E o Mandela, ele também fazia parte de uma das tribos lá da africanos, não era tão forte igual outros reinos, igual outros impérios que tinha na África, mas o Mandela fazia parte da etnia Tembo e da tribo Tembo, tá? Tribo Tembo da etnia Xhosa. Tanto que essa primeira imagem aí que está dele acima aí onde está aparecendo no meu vídeo, ele está caracterizado com a vestimenta da etnia Xhosa que ele fazia parte, tá? E ali do lado esquerdo já está ele com o punho cerrado. Essa imagem do Mandela com o punho cerrado é muito presente nos livros. Se você jogar no Google Imagens aí o nome Mandela, vai aparecer ele quase sempre com o punho cerrado, tá? Isso daí, gente, é um símbolo de resistência contra
o racismo, tá? E contra a opressão. Esse símbolo ele quer dizer isso daí quando as pessoas estão fazendo ela, né? Aqui no Brasil foi muito popular esse símbolo aí do punho cerrado na década de 60 e 70, principalmente entre os jogadores quando eles faziam gol, tá? Que foi aí a época em que o mundo viveu a maior turbulência perante contra o racismo e contra a opressão, tá? Então esse símbolo aí, esse punho cerrado que o Mandela está representando nessa imagem, significa isso, tá tranquilo? Então, gente, continuando aqui falando um pouco do Mandela, o pai do Mandela, para vocês terem uma ideia, o Mandela ele veio de uma família que tinha meios, tá? Ele não era um negro sul-africano pobre, não, tá? Ele era de uma família que tinha meios. Tanto que o pai do Mandela, ele era conselheiro do rei, tá? Do povo Tembo, tá? Ou seja, ele teve recursos, tá? Para vocês terem uma ideia, o Mandela foi o primeiro negro a se formar em direito, tá? Em Joanesburgo na história. Antes de Mandela, nenhum negro tinha se formado em direito na África do Sul, especificamente em Joanesburgo, falando, tá? Então, assim, Mandela era advogado. Ele era um cara letrado, apesar de ter sido parte, né, feito parte da etnia Xhosa. Mandela era letrado, estudou em grandes universidades, né, viajou bastante e assim ele vai ter esse contato com a política, né, quando ele está lá exatamente em Joanesburgo e ele começa a trabalhar para algumas fábricas e ele começa a se meter nas lutas sindicais, se interessar cada vez mais e começa a ver também, né, quando ele sai ali dos braços do pai dele, ele começa a ver também que a opressão perante o povo negro na África do Sul era cada vez maior, né? Então ele se interessa e ele acaba se tornando líder do maior partido negro da África do Sul, que é o CNA. Não é curso de inglês não, tá? Significa Congresso Nacional Africano, tá? E o Mandela se tornou líder do principal e o maior partido negro sul-africano, tá? Então, estou explicando aqui para vocês como que o Mandela ele acabou entrando, tá? Como que ele entrou nesse mundo da política aí e acabou se tornando o principal nome do apartheid, tá? Assim, gente, vou falar para vocês também. Eu até vim para esse fim do apartheid aqui, né? Mas deixa eu voltar lá pro do Nelson Mandela, falar para vocês o seguinte: o Mandela, gente, ele teve basicamente duas fases na vida dele de luta contra o apartheid, tá? A primeira, assim, Mandela ele tinha dois grandes ídolos, pessoas ali que ele seguia como filosofia de vida, né? Uma era o Mahatma Gandhi, tá? Tanto que nesse primeiro momento de luta contra o apartheid, Mandela ele defende a desobediência civil e a luta sem violência, tá? Só que com o tempo, ele vai vendo que a política do apartheid vai ficando cada vez mais repressiva e cada vez mais violenta, até que ele começa a se interessar, aí já é o segundo momento de Mandela, né? Até que ele começa a se interessar por um guerrilheiro chamado Ernesto Che Guevara, tá? Mandela acabou se tornando um grande eleitor e um grande fã do Che Guevara, e Mandela começa a deixar cada vez mais de lado essa questão da, da desobediência civil, fazer uma política sem violência, e ele começa a aderir cada vez mais às ideias de uma luta revolucionária a partir da luta armada, tá? E é nesse momento aí, gente, que o Mandela ele vai entrar na clandestinidade, né, depois do CNA, o Congresso Nacional Africano, que é o principal partido negro da África, vai se tornar um partido clandestino, tá? Os Boeres vão fazer com que o partido CNA se torne um partido clandestino, ilegal, e Mandela começa a ser procurado não só dentro da África do Sul, tá? Mas até mesmo fora pela CIA. A CIA também vai entrar. Tanto que eu falei para vocês lá em Angola, na Guerra de Angola, tinha dois partidos lá. O Partido Nacionalista Angolano era apoiado pela África do Sul, que era governada na época pelos Boés, e pelos Estados Unidos, tá? E o outro partido, que lá tinha cunho socialista, era apoiado pela União Soviética e por Cuba, tá? Então, assim, Mandela, nesse momento que ele vai se interessando por um outro tipo de luta, que é já em pegar em armas, a luta guerrilheira, tá? Ele começa a se aproximar cada vez mais lá dos pensamentos de Che Guevara e ler sobre ele, tá? Até que Mandela ele chega aí, gente, para Argélia, para Etiópia e Marrocos
ter treinamento militar, de dar tiro, técnicas de guerrilha, tá? E ele acaba depois sendo preso pela CIA, tá? E ele é considerado como terrorista, ele é enquadrado dentro da lei de terrorismo na época do país, tá? E ele é botado também pela CIA, depois pela Interpol, como terrorista internacional, tá? E assim, eu já ia esquecendo, é bom também falar isso. Mandela, inclusive, ele, depois que ele começou ali a ser fã da luta armada, né, pregar a luta armada, a ideia deles era destruir os símbolos que pertenciam à apartheid. Então, assim, eles chegaram a destruir, a explodir alguns símbolos ali que remetiam à questão do apartheid, tá? Então, assim, por esse viés aí que o Mandela acabou tomando mais violento e tal, como eu falei, ele acabou sendo enquadrado na lei antiterrorismo do país, internacionalmente pela CIA e pela Interpol, e ele acabou sendo preso, e ele ficou 27 anos preso, gente. 27 anos preso. Quem tiver mais interesse aí sobre o Mandela, depois pesquise a biografia dele, ou até mesmo assista um filme que se chama Nelson Mandela, filmaço, tá? Também tem um filme chamado Invictus, que fala lá como que o Mandela utilizou o esporte depois que ele se torna presidente da África do Sul. Nós vamos falar sobre isso ainda. Como ele utilizou o esporte para tentar unir, tá, tanto os negros, tá, como os brancos da África do Sul, os mestiços ali, porque a África do Sul também tem muito indiano, tá, gente? Então a política do apartheid também acabava afetando os indianos que moravam lá dentro da África do Sul. Tá tranquilo? Então vamos para o próximo slide aqui. Vamos falar do fim do apartheid. Como que o apartheid começou a chegar ao fim, tá? Então, gente, a política do apartheid derrubou a economia da África do Sul. Como assim a política do apartheid derrubou a economia da África do Sul? Gente, o governo sul-africano gastava muito dinheiro para conter os protestos, tá? E como a África do Sul se tornou assim vamos falar assim, de pernas para o ar, tá? De tantos protestos que tinha na África do Sul, chegou uma hora que o país, a África do Sul, começou a faltar mão de obra especializada. Tá? Então, assim, as indústrias, as construções acabaram sendo também afetadas com essa falta de mão de obra, sem falar que o governo investia cada vez mais ali gastos para conter os protestos, porque a África do Sul vivia uma permanente tensão de que já vivia uma guerra civil, né? Mas que essa guerra civil pudesse se tornar algo muito pior do que estava acontecendo ali, onde a população reivindicava cada vez mais, tá? E cada vez mais a população também ficava violenta para tentar conter essas ideias aí segregacionistas do apartheid, tá? Tanto que, para vocês terem uma ideia, estava ficando tão feio lá a situação do apartheid, do governo Boer, dos sul-africanos, tá? Que em 1962 a ONU, a Organização das Nações Unidas, também tem um vídeo aí no canal que eu falo da ONU. Quem não viu, depois procura aí e assista, tá? A ONU impôs, gente, diversos embargos econômicos e de armas para a África do Sul, ou seja, a ONU começou a proibir com que determinados países fizessem relações econômicas com a África do Sul e vendessem armamento. E os maiores vendedores de armamento da África do Sul nesse período aí era a França do general de Gaulle, nome dele é meio estranho de falar, tá? E os Estados Unidos na época, eram os que financiavam lá o governo sul-africano, que na época era governado pelos boeres, tá? Outra questão também, gente, para vocês terem uma ideia de como isso já estava ficando mundialmente, que o COI, o Comitê Olímpico Internacional, tá, ele baniu a África do Sul da Olimpíada de 1964. Tá? Então, assim, já estava ficando muito bizarro para o mundo o que estava acontecendo lá na África do Sul, e não só dentro o governo dos Boeres estavam tendo resistência, mas começaram a ter resistência também fora internacionalmente. Tá? E outra coisa, gente, que acabou agravando mais a situação, a África do Sul perdeu, isso ficou chamado de derrota de Cuito Cuanavale. Tá? Foi em 1988. As tropas cubanas venceram as tropas sul-africanas em Angola, levando a saída das tropas da África do Sul, e depois as tropas da África do Sul também saíram da Namíbia, que elas estavam também ocupando lá, tá? Tanto que a Namíbia também, posteriormente, acabou chegando à independência. Então, assim, mostrava-se um sinal de fraqueza que o governo sul-africano, comandado lá pelos boeres, estava desgastado, tá?
e de que assim não dava mais para manter aquilo ali. Até que chega, gente, em 1989, tá? Um presidente da África do Sul chamado de Klerk, ele é conhecido assim, de Klerk, tá? E assim, e ele tinha mais uma, ele era descendente dessa elite de boeres aí, tá? Mas ele era mais voltado ao diálogo, ele era aberto mais ao diálogo. E ele, por mais que quisesse manter o apartheid, ele tinha ciência que se ele mantesse aquilo ali por mais um tempo, a situação ficaria mais insustentável tanto para a elite dos boês, vista mundialmente no cenário internacional, até mesmo para os negros sul-africanos que brigavam contra essa política segregacionista do apartheid, tá? Então, assim, o de Klerk assume em 1989, tá, a presidência da África do Sul, e sob pressão internacional, como vocês já viram aí nos tópicos anteriores aí, ele começa a realizar trabalhos, projetos para reverter a política do apartheid, tá? E uma das primeiras alternativas, dos primeiros assim que ele vai tomar na África do Sul, tá? É libertar os presos vítimas de segregação. E quem acaba sendo liberto nesse momento, que está lá já há 27 anos preso, Nelson Mandela, tá? Tanto que tem a imagem aí em cima, uma imagem do de Klerk e do Mandela, né? Isso daí já depois que o Mandela já foi solto e tudo mais, e eles aí estão decidindo questões, né, para acabar com a política do apartheid, lembrando que o Mandela foi solto graças aí ao de Klerk, que ele se abriu ali, ele viu que não dava mais para manter essa política segregacionista que estava ficando feio, muito feio, tanto dentro como fora da África do Sul internacionalmente, tá? Então, gente, Mandela foi perdoado em 11 de fevereiro de 1990, tá? É, e o apartheid ele vai ter seu fim um ano depois, 1991, o 17 de março de 1991, né? O presidente de Klerk, lá da África do Sul, assina lá o fim do apartheid, né? Decreta o fim da política do apartheid, e 2 anos depois é feita uma nova constituição na África do Sul, aonde assegurava direitos ao voto à população negra sul-africana, tá? Gente, em 1993, ainda nesse mesmo ano aí que foi feita a Constituição, uma nova Constituição, né, porque a antiga não dava direito ao voto à população negra da África do Sul, ainda em 1993, o Mandela e o de Klerk, eles dividem o Prêmio Nobel da Paz, tá? Graças aí aos esforços de ambos para que a política do apartheid chegasse ao fim e que brancos e negros, e como eu falei, indianos também lá, pudessem conviver pacificamente dentro da África do Sul. Essa imagem aí embaixo dos tópicos aí é o Mandela e o de Klerk com a honraria aí do Prêmio Nobel da Paz, graças aos esforços de ambos aí para que a política segregacionista do apartheid acabasse, tá? E em 1994, né, um ano depois ali da nova Constituição que dava direito ao voto, era óbvio que se ele se elegesse, seria presidente da África do Sul, e o Mandela é eleito um ano depois, né, em 1994, o presidente da África do Sul. Essa imagem que está em cima aí do meu vídeo aí, falando para vocês, da minha câmera, é o dia, né, que vai ter o discurso de posse do Mandela, onde ele foi aí esperado, né, por uma multidão, e ele celebra o seu discurso, tá? Então, gente, assim, o Mandela ele assume em 1994, fica lá até 1999 no poder, tá? E o Mandela começa a fazer uma política de união entre brancos e negros e indianos, tá? Dentro da sociedade sul-africana. Professor, acabou o racismo na África do Sul? Não, gente. Seria inocente dizer que o racismo acabou na África do Sul, tá? Mas uma coisa que eu posso dizer é o seguinte: o racismo deixou de ser institucionalizado. O que é ser institucionalizado? Não era mais algo que constava dentro da Constituição. Hoje, se você pregar o racismo na África do Sul, é crime. Assim como em grande parte dos países sérios do mundo, tá? E a partir também, quando Mandela chega à presidência da África do Sul,
começa também a existir uma política, tá, de dar maior acesso à população negra em outros setores da sociedade sul-africana. Como eu falei, Mandela foi o primeiro negro a se formar em direito em Joanesburgo. Tá? Então a ideia também era abrir espaço nas universidades, espaços nas escolas, espaços em cursos de medicina, espaços na televisão, espaços na política para a população negra também começar a crescer e se formar ali uma outra elite dentro da África do Sul, que não fosse somente a elite de descendentes de holandeses, dinamarqueses, alemães, huguenotes franceses, que eram os boeres aí. Tá? Gente, então, espero que vocês tenham gostado, espero que eu possa ter esclarecido para vocês o que foi o apartheid, tá? E que vocês tenham entendido, e eu espero vocês aí para o próximo vídeo. Tá legal, galera? Até a próxima aí, e aquele abraço aí a todos aí. Valeu, gente. Tchau.